o servo. O último inimigo que será vencido. Assim diz o servo: acreditamos que os nossos inimigos sejam a carne, o mundo, o diabo e seus demônios. No entanto, há um inimigo que raramente é mencionado: a morte. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Porém, ocorreu um evento que mudou tudo. Uma figura enganosa invadiu o jardim do Éden e, com mentiras e engano, seduziu o homem e a mulher, levando-os a desobedecer a Deus. Essa transgressão trouxe à humanidade o estigma do pecado, e deu origem ao espírito da morte, um inimigo do qual ninguém pode escapar. Esse fato foi tão impactante que transformou a essência do homem. Criado para ser santo, ele se tornou um agente do pecado, e, por meio dele, a morte passou a dominar toda a humanidade. A morte, portanto, é um dos maiores inimigos do homem, com quem a humanidade passou a conviver desde então. Jesus, porém, foi o único que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. A conexão entre pecado e morte é direta e inegável, como afirma a palavra, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse inimigo, a morte, será o último a ser derrotado. Porque é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Somente por meio de Jesus Cristo podemos vencer a morte. Aqueles que não têm Jesus, ou que o rejeitam, enfrentarão a segunda morte, a morte eterna. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Deus demonstrou seu imenso amor pelo mundo ao enviar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é oferecida por Deus através de Jesus Cristo, permitindo que o homem escape da morte eterna. Contudo, muitos escolhem permanecer nas trevas, optando pelo mal e se deixando enganar pelo diabo e seus demônios. Tudo que Deus criou é perfeito, coexistindo em um equilíbrio harmonioso. No entanto, o pecado humano trouxe desequilíbrio, resultando na reação da natureza contra a humanidade. As consequências desse desequilíbrio são evidentes nos eventos catastróficos que presenciamos. Isso ocorreu porque, ao pecar, o homem trouxe maldição sobre a terra. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Segundo o Evangelho, o pecado significa errar o alvo. Toda transgressão gera consequências, pois Deus estabeleceu o universo com leis bem definidas, algumas já identificadas através de fórmulas matemáticas. Deus também retribui as nações e seus governantes de forma punitiva quando estes legislam em desobediência aos seus estatutos e leis. A humanidade, de forma natural, tende a escolher a rebeldia como estilo de vida. Nas nações, os parâmetros liberais são frequentemente exaltados, resultando em punições que, muitas vezes, vêm do próprio planeta. A Terra reage às agressões sofridas, devolvendo ao homem, em parte, as consequências de suas transgressões. A humanidade vive em um frenesi desenfreado, onde muitos correm atrás de sentidos vazios para suas vidas. Entregam-se às drogas, às bebidas e às paixões, como se o amanhã fosse uma ilusão distante. Vivem loucamente, cegos para a realidade inevitável que um dia os alcançará. Quando são convidados a refletir sobre a vida ou a morte, rejeitam tal pensamento, como se fosse algo irrelevante ou absurdo. Isso não vai acontecer comigo, pensam. E assim, seguem suas vidas, agindo contra o próximo com crueldade, injustiça e mentira, confiantes de que nenhuma consequência os atingirá. Mas o inevitável sempre chega. E, diante de uma situação irreversível, onde seus atos e escolhas são confrontados pela realidade da morte, o desespero se instala. Nesse momento, muitos clamam por socorro, tentam escapar de todas as maneiras. Porém, é tarde demais. Nenhum segundo pode ser acrescentado à vida de quem negligenciou todas as oportunidades de agir com bondade e retidão. Houve momentos incontáveis para escolher o bem, para abandonar o ódio, a impiedade e a crueldade. Mas, seduzidos pelas paixões e com um coração endurecido, rejeitaram a compaixão e a misericórdia. Assim,
Passaram seus dias com a consciência cauterizada pelo mal, ignorando o chamado para mudar de direção. Agora, diante da morte, descobrem que não têm a quem recorrer. Estão sós, frente a frente com o juízo eterno. Foram pesados e encontrados em falta, e o destino final é inescapável. A palavra de Deus afirma: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos, por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Mas, para aqueles que são servos de Deus, e que confiam nas promessas do Deus eterno, na esperança da eternidade prometida, de passar a eternidade no gozo eterno, a morte será tragada pela vitória, através de Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus.